Olá, seja bem-vindo à 13ª aula do curso de Excel básico. Muito obrigado pelas mensagens que vocês estão enviando pelos comentários dos vídeos do YouTube. Eu tenho achado sensacional a forma com que as aulas têm ajudado muitas pessoas aí, inclusive a conseguir emprego, a melhorar a sua condição profissional e começar a entender basicamente como funciona o Excel. Essa é uma ferramenta sensacional que eu tenho certeza absoluta que 90% das empresas a utilizam. Se não usam propriamente o Excel, utilizam outros sistemas de planilha eletrônica, cuja função, cuja metodologia de trabalho é exatamente a mesma do Excel, para poder fazer análise aí das suas movimentações financeiras, movimentações de produtos, ou seja, uma ferramenta de apoio aí a um negócio sem precedentes. Pois bem, na aula de hoje nós vamos fazer algumas somatórias, nós vamos aprender a utilizar a função soma. Na sequência, vou explicar para você como você vai fazer alguns exercícios numa planilha que eu vou deixar de download e na próxima aula nós vamos fazer a correção desses exercícios. Note que você já tem o conhecimento para fazer as operações matemáticas no Excel. Na aula passada, graças ao Eduardo, o Eduardo Augusto, meu amigo do canal Matemáticas, você aprendeu também a fazer a porcentagem. Tudo isso te dá uma base para pensar em Excel toda vez que você precisar fazer uma operação matemática. Não é difícil, você viu que é muito simples realizar as 6 operações matemáticas. Mas a partir de agora nós vamos utilizar funções. As funções no Excel elas foram criadas para resolver um determinado problema. São mais de 300 funções na versão básica da instalação do aplicativo. Temos funções para tudo, funções de engenharia, funções estatísticas, funções de cálculo, funções de texto, funções de banco de dados de procura. Todas essas funções, quando usadas em conjunto, vão fornecer a você uma ferramenta fantástica de análise e tomada de decisão. Pois bem, vamos então aqui carregar o Excel. Você tem uma planilha que poderá fazer o download, como já disse, no meu blog, no sigonerd.com, você vai encontrar essa planilha que vamos utilizar. O que eu fiz? Nós vamos utilizar algumas operações matemáticas, nós vamos realizar algumas operações matemáticas antes de eu explicar os exercícios para você. Por isso, eu vou inserir aqui uma nova planilha em branco. Você poderia pressionar Shift F11 ou simplesmente clicar com o botão direito e inserir como eu fiz. Vamos lá. Basicamente, quando nós temos um ou dois valores, é mais fácil realizar a somatória desses valores com um sinal de mais. Mas quando você tem centenas de valores, aí já a coisa complica um pouquinho. Nós precisamos então utilizar ferramentas complementares. Rapidamente, eu fiz a inserção de alguns valores aqui na minha planilha e nós precisamos somá-los. Se nós fôssemos utilizar o método tradicional de somatória, veja só, sinal de igual, clico na primeira célula, sinal de mais, segunda célula, sinal de mais, e assim sucessivamente, isso tornaria o nosso trabalho muito desgastante e suscetível a erros. Para evitar, então, cometer esses erros, nós vamos utilizar uma função do Excel. E eu acredito que o grande segredo para se usar bem o Excel e para conhecer bem o Excel é saber a hora certa de usar as suas funções. Toda vez que você tiver uma dificuldades no Excel, faça uma pesquisa. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma função específica que vai lhe ajudar com relação ao seu problema. O Excel tem muitas funções que podem nos ajudar. A primeira função que nós vamos ver nesse curso é a função soma. Na verdade, é a segunda função, não é? Pois a primeira você já viu anteriormente que é a função multi, aquela que permite multiplicar múltiplos valores. Pois bem, como fazemos então para criar esse cálculo? Como fazemos para realizar a somatória desses valores? Vamos começar clicando na célula onde eu quero o resultado. A célula que eu quero o resultado vai ser a célula A15. Então, vamos lá em A15. Pronto. Em seguida, nós vamos colocar o sinal de igual. Lembre-se que isso é obrigatório. Toda vez que você escrever uma função no Excel, você deve colocar o sinal de igual antes dela. E vamos digitar soma. Assim que eu digito soma, você verá que as funções que possuem essa palavra serão exibidas aqui embaixo. E na frente da função, você vai ver exatamente o que ela faz. Enquanto nós estamos com essa caixa de seleção aberta, se você descer com a setinha de direção para baixo, vai ver que podemos navegar pelas funções e o Excel vai nos explicar o que cada uma faz. Por exemplo, a função somar sequência. Ela retorna a somatória de uma série de potência baseada na fórmula. Sinceramente, não sei o que isso faz. Não sou estatístico, eu precisaria pesquisar um pouco para tentar utilizar essa função. Mas, com um pouquinho de pesquisa, eu vou conseguir utilizar. Como eu quero a função soma, vou voltar então aqui o cursor para a soma
E outro item totalmente obrigatório quando você for fazer as suas funções é abrir parênteses imediatamente após o nome da função. Se você não abrir o parênteses e tentar clicar em uma célula, vai ver que vai retornar um erro à sua fórmula. Justamente porque quando eu cliquei na célula 1, eu tirei o foco da célula da fórmula e passei para a célula anterior. Sempre que você estiver então editando uma fórmula, veja só, sinal, abro parênteses e aí sim você vai conseguir clicar na sua célula. A função soma, ela precisa então de argumentos. Toda função no Excel precisa de argumentos para funcionar. Na função soma, ela precisa de números para poder realizar as operações matemáticas. Como nós vamos fazer isso? Selecionando então a partir da célula 1 até a célula A14. Tome cuidado para que você não clique na letra A. Você vai ver então que nós vamos selecionar a coluna A inteira. E ao pressionarmos o Enter, você vai ter um erro. O Excel está dizendo que nós geramos uma referência circular na nossa fórmula. Isso significa que, para apresentar o resultado, ela precisa da própria célula do resultado para compô-lo. Isso não é legal. Então, tome muito cuidado quando você for utilizar o Excel e na seleção dos seus dados. O correto é selecionar a faixa de valores exata que você quer somar. Cuidado também para não deixar valores para fora. Se você não selecionar esse valor, por exemplo, como eu fiz aqui na célula A14, o resultado será dado até a célula A13. Por isso, selecione sempre todas as células. Está pronta a nossa função soma. Se pressionarmos o Enter, o resultado vai ser 16.607. De forma simplista, de forma bem simples, nós conseguimos somar vários valores de uma única vez. Mas, vamos lá, vamos melhorar um pouquinho isso. Igual soma. Quando você estiver utilizando as funções, você também pode selecionar as suas células utilizando o teclado e o mouse. Após abrir o parênteses, você pode subir com a setinha de direções até a primeira célula, segurando a tecla Shift e pressionando a setinha para baixo ou para o lado, veja só, vamos criando a nossa área de seleção, conforme você viu lá na nossa aula de atalhos. E, por último, pressionando o Enter, o resultado sempre será exibido. Cuidado, pois quando você está editando a sua célula, se você não der o Enter, o resultado não vai aparecer. Quando utilizamos funções e pressionamos o Enter, o Excel está preparado para nos mostrar especificamente o resultado da nossa operação matemática na célula. Se eu perguntar para você, quais células aqui que possuem fórmulas? Você poderia falar, bom, só essa aqui. É verdade, porque nós acabamos de fazer essa fórmula. Mas uma pessoa que estivesse chegando agora e verificando essa planilha não teria tanta certeza. Para visualizar as fórmulas e as funções, nós temos que clicar sobre a célula e a célula, então, vai ser exibida. Esse valor vai ser exibido. Nós vamos enxergar a fórmula simplesmente clicando sobre a célula desejada. Pois bem, vamos então agora continuar. Outra forma interessante de se usar uma função do Excel. Digamos que eu tenha aqui alguns valores adicionais. Eu vou colocar aqui mais alguns. Pronto. Gostaria de incluí-los nessa fórmula, na minha função de somatória. Como é que eu posso fazer isso? Se nós pegarmos aqui a nossa fórmula agora e digitarmos igual, soma e abrirmos parênteses, não há problema algum em selecionar a coluna A e B juntas e compor uma área, uma matriz de células maior. Essas células, elas permitem, então, que a matriz gerada me apresente um resultado. Se eu pressionar o Enter, o resultado será 17.207. É muito importante que você saiba ler as suas funções no Excel. Porque no Excel, veja só, eu vou somar na minha fórmula agora da célula A1 até a célula B14. Esses dois pontos aqui que estão entre as duas referências de células representam o até. Esse até ele é uma matriz de células. Mas eu pergunto a você, e se eu tivesse que somar então agora essa coluna, esse valor aqui que eu coloquei na célula J1? Eu poderia simplesmente escrever a fórmula igual soma e selecionar todos esses valores e pressionar o Enter, mas eu correria um sério risco. E se algum outro usuário colocasse algum valor aqui no meio sem que eu precisasse dele? Minha fórmula seria alterada. Quando você vai fazer somatórias em que as células estão afastadas da sua matriz original, nós podemos utilizar um outro recurso na função do Excel. Veja só.
Primeiramente, vou selecionar essas duas colunas e antes de fechar o parênteses, o que eu vou fazer? Vou colocar um ponto e vírgula e, na sequência, vou clicar sobre a célula J1. Quando eu cliquei sobre a célula J1, eu estou dizendo para o Excel, Excel, você vai somar, né, a função soma, você vai somar da célula A1 até a célula B14. Tanto que você está vendo essa linha azul aqui em volta das minhas células, indicando que é esta a região. Agora, nós vamos somar a célula J1. Esse ponto e vírgula significa também. Não é uma continuação, não é uma matriz de células. Eu vou adicionar outra célula à minha somatória. Por isso, ela ficou em outra cor. Se pressionar o Enter, você vai ver que nós temos o resultado de R$ 26.206. Agora, nós temos então a certeza que a somatória dessa matriz de dados e mais esta célula aqui vão dar 26.206. Eu posso digitar qualquer valor aqui que o meu resultado não vai ser alterado. Perceberam a diferença? Isso é muito importante também quando você for montar as suas fórmulas. Há ainda uma outra fórmula. Eu posso somar várias matrizes de células juntas. Vou colocar alguns valores aqui agora. Vou colocar aqui 4.000, pressionar Ctrl Enter e todas as células tiveram o mesmo valor digitado. Vou explicar isso um pouquinho daqui a pouco. Como é que eu faço então para somar essas células, mais essas células e mais esta aqui sozinha, usando apenas uma fórmula? Nós vamos fazer isso da seguinte forma: igual, soma, abro parênteses. Vou selecionar a primeira matriz de células. E agora, fecho parênteses, sim ou não? Não. Eu posso colocar aqui um ponto e vírgula para separar a minha matriz de outra e selecionar a segunda matriz de células, veja só. E agora, como é que eu faço para selecionar a célula J1? Coloco o ponto e vírgula e clico na célula J1. Você vai perceber que agora as referências das minhas células têm 3 cores diferentes. Nós então temos 3 pedaços que a função soma vai realizar a somatória. Pressionando o Enter, o total será de 162.206. Vou pintar essa célula aqui de amarelo para que você saiba que é aqui que está a resposta. Outra questão interessante nas fórmulas e funções é que podemos utilizar um recurso. Eu vou colocar aqui mais valores. Eu já tenho a minha fórmula pronta e gostaria de incluir esses 5, essa coluna, esses valores, dentro dessa minha matriz. Há uma forma muito simples de fazer isso sem que eu tenha que reescrever totalmente a minha função. Se você notar, cada lateral da minha matriz de células possui esse controle aqui, esse pontinho vermelho, um pontinho azul, um pontinho aqui um azul mais escuro. Se nós posicionarmos o mouse bem em cima desse pontinho, perceba que ele vai mudar de formato. Se mantivermos o botão esquerdo do mouse apertado e puxarmos essa linha para o lado, nós estamos aumentando a nossa matriz de células sem necessariamente ter que reescrever a fórmula. Isso é útil para você ganhar tempo. Se eu pressionar o Enter agora, você vai ver então que o resultado vai inclusive computar esses valores. E o que é interessante é que se você mudar qualquer um desses valores, o resultado muda imediatamente. Se eu colocar então aqui agora um valor mais baixo e pressionar Ctrl Enter, você vai ver que a nossa fórmula também foi alterada. É muito bacana porque você consegue realizar isso, essa operação, em qualquer planilha. Não necessariamente precisa ser o Excel, pode ser o BR Calc, pode ser as planilhas do Google. Qualquer planilha, qualquer sistema de planilha eletrônica possibilita você utilizar essa função soma. É claro, em alguns programas ela é conhecida com seu nome em inglês, que é sum ou sum, né? Não sei a pronúncia exata, acredito que seja sum. Sum vai fazer então a somatória da mesma forma, só que para o Excel em inglês ou outros softwares de planilha eletrônica. Pois bem, entendeu como é fácil fazer uma função de somatória? É assim que nós vamos utilizar nossos exercícios, os nossos conhecimentos. Na execução dos exercícios, depois na correção, eu vou ensinar um método simplificado para vocês. Ou melhor, deixa eu explicar outra forma ainda que eu acabei de lembrar. Então, eu tenho aqui uma forma, eu vou colocar aqui o resultado para você, conforme vimos na aula passada, lembra? E agora eu vou escrever outra fórmula. Alessandro, eu consigo utilizar mais de uma função na célula? Consegue. Isso é feito de uma forma bem simples. Veja só. Eu quero somar, então, todos esses resultados. Muito bem. Ponto e vírgula. Mas eu não queria usar o ponto e vírgula. Eu quero usar outra função soma, Alessandro. Posso?
Pode. Nós vamos fechar o parênteses, então, dessa matriz, colocar o sinal de mais e, na sequência, vamos utilizar outra função soma. Perceba que esta primeira função soma vai somar apenas os valores da coluna A e B, da célula 1 até B14. A segunda função soma eu criei para somar de F1 até H17. E aquela célula que está lá no J1? Vou fechar parênteses, sinalzinho de mais e vou clicar na célula J1. Perceba que você pode usar agora o seu conhecimento de função mais as operações matemáticas para realizar um resultado, para chegar a um resultado. Se eu pressionar o Enter, você vai ver exatamente o mesmo resultado, 73.392, pois utilizamos as mesmas células, só que de uma forma um pouquinho diferente. É assim que nós utilizamos, então, os nossos recursos. Nós vamos utilizar essas funções de forma bem prática. Muito bem, gostaria que vocês fizessem os seguintes exercícios que estão junto dessa planilha. Soma. Todos os valores que estão na célula em verde devem ser somados nas células em amarelo. Perceba que eu tenho aqui valores na horizontal, duas colunas, vertical, várias colunas, uma série de recursos. Este aqui, inclusive, eu quero que você faça a somatória das duas colunas em verde nesta célula aqui. Em seguida, você vai fazer alguns exercícios de subtração. Escrevi errado aqui na planilha. Muito bem, nós vamos subtrair tudo que está em verde, né? Vocês vão fazer essas operações matemáticas e colocar o resultado na célula amarela. A multiplicação, da mesma forma, existem alguns probleminhas que eu gostaria que você fizesse os resultados. A divisão e outras operações matemáticas que envolvem porcentagem. É isso. Mãos à obra. Lembre-se, você só vai aprender se praticar. Esse curso, essas planilhas estão disponíveis para você fazer o download no meu blog no sigonerd.com, na seção Apostilas do Nerd. Alguns têm dúvidas como fazer isso, então veja só. Ao acessar a internet, entre no site www.sigaonerd.com e pressione o Enter. Esse é o meu blog. É aí que eu coloco todos os conteúdos que eu disponibilizo no YouTube. Se você rolar a tela para baixo, vai encontrar então diversas aulas que já foram publicadas, você tem bastante informações e, se você quiser ser um parceiro do Sigo Nerd, entre em contato comigo, mande um e-mail. Se você quer então a nossa planilha, essa planilha e outras, clique na parte superior da tela em Apostilas do Nerd. Um clique em Apostilas do Nerd vai trazer você para esta página. Aqui você encontrará os exercícios do curso de módulo do Excel básico, você encontrará todas as planilhas do curso de macros e VBA que eu estou disponibilizando, manuais, apostilas e documentos que eu disponibilizo também todos de forma gratuita, inclusive uma relação completa de aulas que eu tenho no YouTube. São mais de 140 vídeos que você pode assistir totalmente gratuitamente, totalmente grátis. E aqui na parte de baixo, outros materiais para downloads de outras aulas que eu já gravei. Pois bem, é isso. Obrigado pela sua atenção. Faça os exercícios, pois é fazendo os exercícios que vamos praticar os conceitos e vamos aprender. E na próxima aula, vamos então fazer a correção deles. Um abraço!